Vou colocar para gravar aqui que eu tinha esquecido. Nós temos que ter uma abordagem do que são esses alimentos, a composição, as funções, tá? Porque hoje em dia nós temos muitos alimentos aí que são crucificados, outros que são endeusados, né, pela mídia, pela indústria alimentícia, pela indústria farmacêutica, né, que não são tão bons assim, mas vende aí igual, tá certo? Igual ditado popular, igual água, né, e não tem benefício nenhum. Né? Esse dia eu até brinquei, eu posto muito meme, às vezes, alguns memes assim, em relação à parte nutricional, que às vezes eu quase apanho, tá, pessoal? Esses dias eu postei um relacionado ao colágeno, tá? E você comer colágeno, por exemplo, consumir. O meme dizia assim: se você consumir o colágeno para melhorar a sua pele, é a mesma coisa de comer carne de gato para ficar gatinho, entendeu? Então, assim, é algo que dentro aí da mídia, né? Para um exemplo do colágeno, tudo. Quem tá tomando colágeno aí não precisa levantar a mão, tá, pessoal? Quem vende colágeno aí também não. Tudo que a gente trabalhar aqui de forma de conhecimento é para vocês saberem, tá? Mas quem consome ou comercializa, né, que está assistindo aula, isso aí é com vocês, tá? Mas o importante eu tenho que passar isso para vocês, né? Que o colágeno, por exemplo, não tem, ele não tem a função, tá, do que o pessoal vende. Ok? Eu vou explicar o porquê fisiologicamente isso aí, tá? Quando a gente entrar na parte das proteínas, eu vou explicar isso aí fisiologicamente. Aí vocês vão entender o porquê que ele não é específico para essa questão, tá bom? Bom, então, pessoal, esse slide também vai estar à disposição, além da live, vai estar à disposição lá na Ava, tá bom? Se por acaso fechar o link nos 40 minutos, se eu não tiver terminado a aula, podem voltar pelo mesmo link também, ok? Então, começando aqui a nossa aulinha de hoje, vamos trabalhar, vamos começar com a parte introdutória do nosso conteúdo, tá certo? Explicar um pouco dessa parte alimentar, né? A gente conhecer esses alimentos, os benefícios, malefícios, né? E depois do meio do semestre para frente, a gente começa a aplicar isoladamente, né? Isoladamente já na profissão de vocês, certo? O que seria aqueles compostos de alimentos funcionais, dietas específicos, por exemplo, para a unha, para o cabelo, para a pele, tá certo? Para diminuir, por exemplo, o inchaço de retenção líquida corporal. Então, a gente vai trabalhar também nesse sentido, tá bom? Mais especificamente também na atuação profissional de vocês. Mas vamos lá, pessoal. Tem um artigo bacana que eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Que traz alguns questionamentos. Por exemplo, né, qual a relação da disciplina, dessa disciplina de nutrição aplicada à estética, né, na profissão de vocês, né? Então, a gente, como eu disse na semana anterior, nós, de forma, quando está estudando, pessoal, nós temos que perguntar o que isso aí é relevante para a nossa profissão, né? Então, nós temos aí, no âmbito da nutrição estética, existem alguns preceitos básicos envolvidos na promoção e manutenção da beleza. Vocês vão trabalhar com beleza, e alimento está diretamente ligado à nossa parte de beleza. Não estou falando a beleza só física, né? A estética. Eu estou falando de um cabelo bonito, de uma pele bonita, de uma unha bonita. Isso tudo pode ser reflexo, tá, de uma alimentação ou processo digestório. Não existe nada mais fisiológico e prejudicial, pessoal, do que um organismo que não tem um sistema digestivo, tá, que funciona corretamente, tá, por prejuízo que vários outros órgãos do corpo.
Então, a sua digestão, o que você come, como ele funciona, isso reflete, tá, na sua aparência, de várias maneiras, tá bom? Então, assim como na prevenção e no tratamento de desordens estéticas relacionadas principalmente à forma corporal, cabelos, unha e pele. Então, nós estamos diretamente ligados ao processo nutricional com certas belezas fisiológicas, ou seja, que faz parte do nosso funcionamento corporal. Tá? Então, olha só, esse artigo aqui eu vou mandar para vocês, ele é em português, tá bom? Então, tem uma frase bacana nele, pessoal, que o atendimento nutricional é mais do que fornecer um padrão de dieta ou informação. Representa a atuação de um efetivo modelo de reeducação alimentar, priorizando uma melhora no estilo e na qualidade de vida. O presente artigo traz dados sobre a valorização estética e da beleza através da nutrição. Tá? Então, por exemplo, uma futura cliente de vocês lá, tá certo? Ela está fazendo um tratamento específico com vocês, de parte estética, pessoal. E você não vai influenciar essa pessoa, acredito que não, a se alimentar inadequadamente, uma má alimentação. Né? Isso vai ter prejuízo para você depois, certo? Se você está tratando, por exemplo, a pele dela ou a unha dela, você vai influenciar ela a comer um alimento que não é benéfico, muito pelo contrário, certo? Então, por isso que é importante vocês terem essa base, esse entendimento nutricional na profissão de vocês, tá certo? Outra geralmente que vocês trabalham muito essa questão da parte de drenagem, não é isso? Dessa parte do controle líquido corporal, não vai influenciar uma pessoa a comer excesso de sódio, por exemplo. Aí eu vou explicar para vocês fisiologicamente por que o sódio, né, ele vai influenciar no aumento da retenção líquida corporal, certo? Mas continuando, pessoal, nós sofremos uma evolução, né? Antigamente, bem antigamente, nós tínhamos que caçar para comer, não é isso? Hoje, como é que a gente pede comida? Por um simples celular, né? Então, hoje está muito fácil você se alimentar, e alimentar bem, tá certo? Tem muitas coisas ruins, mas tem muitas coisas boas também, que por um simples celular você agrega essa parte de alimentação sua, tá bom? Então, nós sofremos ao longo do tempo. Hoje a gente não precisa correr, pular, e não precisa caçar, né, o nosso próprio alimento, tá certo? Simplesmente pelo celular. Então, nós sofremos, de certa forma, outros fatores também, tá bom? Porque quando a gente anda 15 minutos para ir buscar um sanduíche e voltar, 15 minutos também para trás, a gente tem diferença do que simplesmente pedir esse sanduíche pelo celular. Né? Tá bom, pessoal? Para o nosso organismo. Ele vai corresponder de uma forma diferente. Certo? Então, esse processo de evolução, ele também sofreu na parte de industrialização, né? Hoje nós temos alimentos para intolerantes a certas substâncias. Por exemplo, intolerante à lactose. Hoje a gente tem. Tem gente que não tomava leite. Né? E leite é maravilhoso para sua parte óssea, para sua parte totalmente estrutural, principalmente. Né? O cálcio é muito importante para sua musculatura, por exemplo. E tem pessoas que às vezes não tomavam nada derivado de leite porque é intolerante à lactose. E hoje é diferente. Hoje nós temos produtos sem lactose. Então, nós também sofremos esse tipo de evolução, né? Agregando alimentos para pessoas patológicas de alguma coisa, diabético, por exemplo. Nós vamos ter um trabalho, tá, pessoal?
diferenciar o que é alimento diet, o que é alimento light, tá bom? E suas indicações, suas aplicações, tá bom? Então, essa evolução, ela foi muito benéfica, tá? Sabendo usar de uma forma consciente, tá bom? Continuando, o que é um alimento? Deixa eu voltar uma pergunta aqui. Pode me responder no microfone. Perguntinha básica. Para que vocês comem? Pode ser sincero. Para que vocês comem? Para saciar a fome. Para saciar a fome? Tá. Atividade fisiológica do corpo, né? Reposição de energia. Certo. Funcionamento estrutural. Ótimo. Esse negócio de saciar a fome é um pouco complicado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Domingo, geralmente domingo tem uma almoção bacana, não tem? Ótimo, vai lá na casa da sogra, serrar a boia, né? Na casa da avó, enfim. Sempre tem aquela comidinha diferenciada, né? Que espera que você ajude a lavar as louças depois, né? Na casa dos outros. Mas vamos lá. Aí você comeu, né? Aquelas 2 pratadas, né? Mulher hoje come mesmo, não tem esse negócio não. Só no primeiro encontro que mulher come só um pouquinho. Mas depois do terceiro, quarto encontro, ela come mais que o homem. Vocês sabem disso, né? Então, então vamos lá. Você comeu aquela comida maravilhosa, né? Ótimo. De repente, chega de surpresa, né? Aquela torta maravilhosa que você mais gosta e você já estava satisfeito, certo? Diante disso, diante desse fato, será que realmente você come para se satisfazer, para ficar satisfeito? Ou realmente hoje nós comemos pelo prazer? Né? Não é isso? Então você vai. Quando você vê aquela torta, seu estômago, você já dá até uma. Ele mesmo se ajeita e abre um espaço ali para caber aquela tortinha. Não é isso? Então, pessoal, até o processo da visão, né, do olfato, né, daquele gosto que você tem para o certo alimento, ele influencia, tá certo? Sempre vai caber um alimento que você mais gosta. Então, o principal motivo realmente do alimento é o quê? Nos fornecer energia, tá? E a parte nutricional para o funcionamento do nosso corpo, tá bom? Então, o que seria um alimento? É todo o material que fornece nutrientes para manter o organismo com vida, né? É claro que a energia é o principal nutriente. Sem o alimento, a gente não tem energia, tá bom? Então, seja ela na parte de composição química, que a gente vai diferenciar daqui a pouco, tá bom? Ou seja ela em outras funções, tá bom? As funções orgânicas que certos alimentos desencadeiam, tá bom? Então vamos lá. Veja bem, nós temos as classificações da parte dos alimentos, né? Primeiramente aí nós temos os carboidratos, né? Tudo que é doce ou massa, né? Cereais, tudo é carboidrato, tá bom, pessoal? Carboidrato não é só doce, não. Tudo que é massa também é carboidrato, tá bom? Então, a maioria das frutas são o quê? Rica em carboidratos. Então, o que os carboidratos, eles são chamados também de açúcares, né? Ou glicídios, ou sacarídeos, tá certo? Ele tem a principal função de nos fornecer energia, né? Por exemplo, o seu cérebro, pessoal, ele só se alimenta de glicose. E glicose é o quê? Glicose é carboidrato, tá? Então, mas a principal função do carboidrato é nos fornecer energia, né? Então, a gente pode encontrar ele em diversos componentes, é o que mais acontece, pessoal, de composição na nossa alimentação é mais carboidratos mesmo. Bom, só porque a gente precisa diferenciar os tipos de carboidratos, tá? Então, nós temos
os carboidratos mais simples, daqui a pouco nós vamos colocar exemplos deles, e nós temos uns carboidratos mais complexos. Mas vamos entender aqui, pessoal, quando esse alimento entra no seu organismo, veja bem, nós temos aqui, ó, acompanhando na tela, nós temos um primeiro exemplo aqui, uma pessoa está comendo um sanduíche, né? Então, ela vai fazer o processo de digestão, degradação, ok? E o nosso corpo, nesse processo de digestão e degradação, ele vai pegar o alimento, aquela molécula de substratos e começar a dividir. O que é digestão? Você vai quebrar aquele alimento em pequenas moléculas, tá? Vai fragmentar ela. Então, essa molécula era desta maneira, numa ligação molecular inteira. O que aconteceu? Dividiu, né? No caso dos carboidratos aqui, pessoal, era um polissacarídeo, que é uma molécula maior, e dividiu em glicose. Tá? Um exemplo, aqui seria uma molécula de amido, pão francês, tá? Pão francês. E aqui eu peguei esse pão francês, esse amido dele, dividi em quê? Em glicose. Quando chega na corrente sanguínea até sua célula em forma de quê? De glicose. É onde o nosso corpo vai pegar essa molécula de glicose, né, vai fazer várias reações metabólicas ali, dos ciclos, e transformar, deixar à disposição energia para você utilizar ao longo do seu dia. Tá bom? Bom, se a gente pegar os carboidratos, pessoal, aqui, ó. Aqui embaixo, monossacarídeo. Quando a gente fala em mono, é um, ok? Nós estamos falando, então, que é um sacarídeo, ou um carboidrato, ou um açúcar, tá? Então, exemplos. Glicose, você tem na corrente sanguínea, tem glicose na beterraba, tem glicose no mel, tá bom? São açúcares simples. A frutose também é um açúcar simples presente aonde? É o açúcar das frutas, tá? E a galactose é um componente monossacarídeo de leite e derivados, tá certo? Bom, agora, quando eu começo a fazer a junção de mais carboidratos, vamos pegar a glicose aqui. Quando eu pego a glicose e somo ela com outra glicose, então eu já tenho o quê? 2 açúcares, tá aqui, disacarídeo. Então, aqui eu tenho 2 moléculas de carboidrato. Então, glicose mais glicose, eu vou formar o quê? Desculpa, aqui. Uma outra molécula, a maltose. Então, na verdade, o que é a maltose? É 2 moléculas de glicose ligadas, tá? Então, a açúcar do malte, por exemplo, é a maltose, tá? Quando eu pego a glicose e somo com a frutose, eu vou formar uma outra molécula de carboidrato, a sacarose. A sacarose é, por exemplo, a cana-de-açúcar, tá bom? E se eu pegar a glicose e ligar com a galactose, eu vou formar um disacarídeo também do derivado de leite. Tá? Agora há pouco eu falei sobre intolerantes à lactose, né? Então você já sabe que lactose é um carboidrato disacarídeo presente no leite e derivados, tá? Aí nós temos aqui mais carboidratos ligados, né? Formando o quê? Uma molécula maior de carboidratos, né? Então nós chamamos de quê? Polissacarídeo. Então são várias moléculas ligadas, tá? Para formar um polissacarídeo que tem o quê? Que tem de origem tanto animal como vegetal, né? Quando a gente fala em polissacarídeo de origem vegetal, nós estamos falando do amido, o amido cereais, tá? Massas, cereais, são ricos em amidos, né? Nós temos também a celulose. A celulose já são as fibras, tá, pessoal? Por exemplo, a celulose, o nosso organismo, ele
ele não consegue fazer a digestão, tá, pessoal? Porém, ela é muito bom para o processo justamente da digestão. Ah, como assim, professor? Ele não faz digestão, mas tem um processo. Pessoal, a maioria da celulose, dessas fibras insolúveis, elas são a base, tá bom? De uma membrana, por exemplo, alguns cereais, milho, tá? Aquele envoltório de um milho, por exemplo, tem envoltório de celulose, aquela membrana, tá? Da casquinha, que vocês gostam de falar, a casquinha do milho, é o quê? Pura celulose. Tanto é, se você não mastigar o milho, né? Ela vai sair o quê? Inteira nas fezes. Assim como algumas folhas, pepino também é muito rico em celulose. Ah, professor, para que a gente come celulose? Tá? Celulose, pessoal, é um tipo de carboidrato que o nosso organismo ele não tem enzimas para fazer a quebra, tá? A digestão ela precisa de enzimas para quebrar as estruturas das moléculas. Então, nosso corpo não tem. Então, o que acontece? Essa celulose, pessoal, ela tem uma afinidade muito grande com moléculas de água, tá? Então, essas moléculas de água presente durante a digestão. Então, vamos lá, você comeu bastante celulose, ela entrou no processo digestivo, do estômago, foi para o intestino, né? E com essa passagem ao longo do intestino, ela faz o quê? Ela agrega moléculas de água. Vocês, às vezes, já foi lá no médico e com um problema de ressecamento intestinal, e ele disse para você, o médico o nutricionista, que você deve aumentar, né, o consumo de alguns tipos de fibras, certos alimentos, justamente porque ele é rico em celulose, né? Então, quer dizer que a celulose, no processo de digestão, ela faz aumentar a umidade durante a digestão. Então, quer dizer que seu intestino, principalmente, ele vai ficar o quê? Mais úmido. Então, quer dizer que seu sistema digestivo ele vai funcionar melhor. Tá vendo que um alimento agregado, ele vai influenciar no seu processo de digestão, apesar que você não faz digestão dele, né? E geralmente mulher, ela sofre com processo de ressecamento. Às vezes porque toma pouca água, né? Enfim, principalmente, né? Toma pouca água. Então, pessoal, muito importante agregar a alimentação com bastante fibra insolúvel, tá bom? Esse polissacarídeo aí, tá certo? E digestão boa, pele fica maravilhosa, cabelo fica maravilhoso, tá bom? Unhas também, tá certo? Bom, pessoal, já deu sinalzinho aqui, se cortar, vocês retornem, tá? Bom, a gente vai hoje discutir até os lipídios, tá bom? Porque é muita informação às vezes, né? E falar de comida é muito bom nas aulas, né? Dá uma fome. Só porque hoje vocês podem comer e assistir minha aula. Olha que bacana. Até uma pipoca, né? Então, olha só. Os lipídios, pessoal, também são um grupo dos energéticos. Eles vai nos fornecer bastante energia. Tá? Para vocês terem ideia, 1 grama de lipídio, ele nos fornece cerca de 9 quilocalorias para 1 grama de lipídio. Então, é muita coisa, né? A indústria também, hoje, algumas revistas, estudos, enfim, condenam a parte da gordura, outros alimentos ricos em lipídios condenaram ao longo do tempo. Por exemplo, os ovos, pessoal. Os ovos é rico em colesterol, né? Gordura. Há 10, 15 anos atrás, não podia comer nem mais 3 ovos durante a semana, né? Ah, porque vai morrer de infarto. Geralmente era assim. Bom, hoje tem gente que come uma cartela por dia, né? E é muito benéfico,
né? Então, o que está acontecendo? Então, era ruim, agora ficou bom, entendeu? Então, as coisas vão evoluindo. Aí, cuidado também com histórias, né, de indústria farmacêutica, informação de indústria farmacêutica, indústria alimentícia sobre certos alimentos, sendo benéficos ou não, né? Então, por isso que a gente tem que sempre estar estudando, né, e ver umas fontes mais seguras, tá? Porque, por exemplo, se eu for um dono de uma indústria onde que eu vendo um produto, tá? Qual que é a minha vantagem de fazer estudo desse produto para ser benéfico? Muita, porque quanto mais estudo desse alimento, desse produto que eu vendo ser benéfico à saúde, por exemplo, mais eu vou vender. Então, é interessante eu investir também em estudo desse produto, né? Se eu for um empresário, né? Se eu for um empresário de má fé, sabendo que esse produto não é tão aceitável assim da parte benéfica para a saúde, eu deixo de divulgar os dados e só divulgo coisa boa, tá certo? Entenderam essa questão aí da jogada, às vezes, na indústria alimentícia, tá? Que pode acontecer ou não, tá bom? Então, pessoal, se eu tivesse uma granja, eu só faria estudo que o ovo é benéfico. Pronto. Fazia todo mundo comer ovos, certo? Enfim, vamos discutir um pouquinho desse lipídio, conhecer, né, diferenciar um pouco da gorduras, óleos, falar um pouco de colesterol, tá certo? Eu vou diferenciar primeiramente que lipídios, pessoal, são compostos de gorduras e óleos, e tem diferença, né? Toda gordura é de origem o quê? Animal, certo? Toda gordura é de origem animal. Se ela é animal, ela é o quê? Gordura saturada. Já viram naqueles rótulos lá, gordura saturada? Simplesmente é porque é de origem animal. Somente isso aí. Tá certo? Então, pessoal, essa gordura é benéfica? Não é? Tá certo? A gente tem que ter um entendimento. Quando a gente fala em lipídio, já falei quantas calorias que ela libera por 1 grama. Tudo é lipídio, né? O que é melhor, azeite ou gordura de porco, banha de porco? Enfim, tem muita discussão sobre isso, tá bom? Mas o que mais está acontecendo, pessoal, de estudo científico, tá, e defensores, é o seguinte. Eu também, particularmente, né, não posso dar muito minha opinião particular, mas quanto mais natural o produto for o alimento, mais benéfico ele é. Certo? Tem que entender isso. Tá bom? Então, qual que é melhor, gordura ou óleo? Para começar, da onde surgiu os óleos? Alguém pode falar aí no microfone? O que você acha? Da onde que surgiu o óleo? Por que surgiu o óleo? Óleo, tá. Óleo é de origem vegetal, líquido, tá bom? De origem vegetal, líquido e é insaturado. Por que surgiram os óleos? Alguém tem uma noção aí, uma ideia? Porque não se encontra óleo à vontade aí na natureza, né? Não tem óleo pronto. Alguém tem uma ideia? Eles foram extraídos de alguns cereais, né? A Também. gente tem aí o exemplo do óleo de milho, o óleo de soja, o azeite mesmo, que é da parte da azeitona, né? Certo. Acredito que eles devem ter sido colocados dentro da alimentação porque o óleo animal ele não consegue sozinho trazer alguns benefícios para o corpo. Então, com o auxílio do óleo vegetal, os dois podem trazer um benefício muito maior, né? Ou ter substâncias diferenciadas. Certo. Mas vamos entender qual foi o motivo maior. Depois a gente entra nessa questão do benefício ou não. Da onde saiu aquele motivo para as pessoas produzir óleo? Sempre tem que ter algo. Quando se cria algo, pessoal, tem que ter um motivo. Tá certo? Não é isso? Se está calor, inventaram ventilador ou ar-condicionado. E assim por diante. Então,
Pessoal, surgiu o óleo, pessoal, nas guerras mundiais, tá certo? Por quê? Qual que era o lipídio que eles utilizavam antigamente? Gordura à base animal, tá? Gordura de baleia, gordura de porco, enfim, de outros animais. Só porque chegava na época do inverno, que lá nas guerras sempre tinha o inverno, o que acontece quando você coloca uma gordura, uma banha de porco lá no freezer? Vira uma pedra, não é isso? Então não tem como você fazer um manuseio na época do inverno durante uma guerra. Então o que eles começaram a produzir? Óleos líquidos. Se você pega o óleo, coloca na geladeira, um líquido lá, óleo de soja, ele vai continuar líquido, ele não altera. Da mesma forma, tá? Que os óleos na época da guerra. Então eles começaram a produzir óleo à base de cereais, à base de plantas, né? Justamente para fazer o transporte e manuseio durante a guerra. Enfim, então esse foi o motivo principal. Agora, tudo é lipídio. Um é de origem vegetal ou de origem animal, certo? Qual que é mais benéfico? Primeiramente, a gente tem que entender que para ter benefício, a gente tem que balancear. Tá? Maçã é saudável? Sim, muito saudável a maçã. Daqui 1 minuto vai desligar, pessoal. Eu vou esperar responder. E vai cortar agora, porque aí eu entro nessa parte já respondendo. Já vai cortar aqui, ó. Só 1 minuto. Podem voltar. Eu vou fechar aqui e vocês retornem no mesmo link, por favor.